E- Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 195 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Hoje, orando os Salmos 62, 63, 64, 65, 66 e 67. Amém? Vamos lá? Aqui estamos, Senhor, agradecidos a Ti por essa semana, né, que está terminando. E por esse dia que o Senhor já fez, por esta porção de graça, bondade, misericórdia, longanimidade. Senhor, como nós te agradecemos por ser muito paciente para conosco. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, nós te agradecemos pela tua direção, teu conselho, sua direção. Não é assim, queridos? Vamos lá, Rejane? Zenilza, bom dia, amor e a paz do Senhor. Jair, amigo, bom dia, bom dia. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje, né? Este que é o dia 195, Jair. Vamos, né? Hoje, então, partiremos aqui do 62, né? E com fé em Deus, vamos chegar no 67. Amém? Amém? Pois bem, amém. Eita, querido, está travando? O Pai, ajuda-nos. Enilza! Aí, Ivone, Brunidona, bom dia. Ajuda-nos, Senhor. Vamos lá, querido Senhor, aqui estamos. Amém? Porque o Senhor nos ajudou a chegar, né? Estamos de pé, Senhor, porque o Senhor nos levantou hoje. Amém? Ajuda-nos a prosseguir, né? Como é bom lembrar, Senhor, que os seus pensamentos ao nosso respeito são bons, né? Assim, talvez alguém pense mal de nós, né? Mas o Senhor pensa bem de nós, né? Assim, está escrito ali em Jeremias, né? Que somente o Senhor, né? Somente o Senhor sabe, né? O quanto o Senhor, porque muitas vezes, queridos, né? Assim que é, né? Nós somos, às vezes, enlaçados mesmo, é como se fosse uma armadilha, né? Com ideias, pensamentos tão contrários, né? Assim, de Deus para nós. E a Bíblia diz que Ele é que sabe, né? Assim, e os seus pensamentos é de nos fazer prosperar, diz a Bíblia, e não nos causar dor, dano, né? Assim, ou prejuízo. É sempre para nos dar um futuro melhor e uma esperança, né? É o que está escrito e esta é a verdade. Amém? Confiantes nisto, vamos então começar o nosso dia. Amém? Aqui animados com o que Deus tem para colocar em nosso coração hoje. Amém? Vamos lá, Zê? Salmo 62. Somente em Deus. Oh, minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Olha que interessante essa expressão. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Vê que a gente nem sabia, né? O que o Salmo 62 está nos dizendo, né? Em oração o Senhor já nos conduzia por aqui, né? Assim, realmente essas pessoas existem. De boca bendizem, mas no interior maldizem, né? Assim, e muitas vezes nós temos essa ideia equivocada, né? Muito errada mesmo de Deus, de pensar que Deus pensa mal de nós. Isso não é verdade. A Bíblia diz que ele fala, né? Somente eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de nos fazer prosperar, né? Ou seja, de nos fazer felizes, né? De nos fazer bem-sucedidos, saudáveis, né? Assim, e não de nos causar dor, não de nos causar prejuízo. É o que está escrito e esta é a verdade, né? Assim,
E é por isso que o salmista diz: somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então, ou perdão, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, tá? Ó povo, ó povo, isso. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ele fala da sua escolha, né, assim, e agora ele nos convida a escolher o mesmo, a confiar, né, assim? Confiai, né, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, sim, Senhor, tu és o nosso esconderijo. E é por isso que nós aqui estamos, Senhor, para derramar perante ti toda a nossa ansiedade, né? Todas as nossas preocupações, cuidados. Ah, Senhor, quantas, né? Quantos cuidados, quantas preocupações, né, inquietam a nossa alma. Mas hoje, como ontem, nós escolhemos nos aquietar, né, assim, para saber que o Senhor é Deus em nossa vida. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Olha isso, queridos. A Bíblia diz que o Senhor ele pesa, né, assim, o nosso coração, ou seja, ele prova, né, as nossas intenções. E tudo isso ele faz cuidadosamente, né, assim, para entender as nossas atitudes, né, para saber como recompensar cada um de acordo com o efeito, ou com os frutos, né, assim, das suas ações. Isso é de uma lindeza, né, Leonise? É, é de um cuidado, é de uma atenção, né, assim, que nós temos de Deus, né, ao contrário do que o mentiroso anda dizendo por aí, né? E é por isso que o Salmo repete, né? Somente em Deus, né? Nós devemos esperar. E isso silenciosamente. Queridos, nós vamos chegar. Eu pensei que era o próximo, mas é um dos próximos salmos, né? Assim, sobre essa quietude, né? Sobre se aquietar nesta sombra, né? Sobre estacionar nesse lugar, nesse esconderijo, nesse refúgio que é Deus, né? E encontrar nele essa paz que excede, né? Assim, todo entendimento, que está acima da compreensão humana, né? Assim, que não é terrena, que não é da terra, né? Assim, é a minha paz. Jesus disse que eu vos dou, gente, a paz de Deus. Glória a Deus, né? Então, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração, né, queridos? Porque veja, né, não é sobre esse mundo, né? A nossa vida é muito mais, né, do que a terra. É muito mais do que esses dias que passam depressa, né? E tudo o que a gente pode conquistar, adquirir, obter aqui, alcançar aqui, né? Então não confieis naquilo que extorquis. Aqui ele está falando até ele continua falando, né? Desses de fina estirpe, mas que são falsos, né? Não que todos sejam assim, né, queridos? Mas muitos são, né? Que pesados na balança, tipo, não pesa nada, né? Como a palha, que valor tem? Porque tudo é em peso, né? Qual o peso do ouro? Quanto está valendo um quilate, né? Assim, hoje em dia, né? Quanto está valendo uma grama, né? Assim, de ouro. Pronto, é assim que nós somos pesados, né? Inclusive por Deus. Mas esses aí que constrói com palha, que peso tem a palha se comparado, né, a uma pedra preciosa, ao ouro, por exemplo, né, assim? Então, ele fala, não confieis nisso, né, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, né? Por quê? Porque onde está, né, assim, o que a gente estima, o que a gente acha, né, o que a gente considera precioso, de mais importante para nós, é ali que vai estar o nosso coração. E é por isso que o nosso coração está no céu, né? Assim, queridos, na eternidade, glória a Deus. Então, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Olha isso, que o poder pertence a
Deus, esse Salmo 62, ele é inesquecível por isso. Eu tenho certeza que você jamais vai esquecer. Porque o Senhor sempre vai nos lembrar disso. Olha aqui, ó. Uma vez falou Deus, duas vezes. Eu ouvi isto, tá aqui, ó. Duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A quem pense, né? Ah, não sabe ele. Ela, né, que recebeu de Deus uma autorização, né? E isso é autoridade. Mas o poder pertence a Deus. Sempre pertenceu e pertencerá. Amém? E a ti, Senhor, pertence a graça. Glória a Deus. Pois a cada um retribui. Olha que lindo. Ah, é como termina o Salmo 62. A cada um retribuir segundo, retribuís. Amém? Segundo as suas obras. Nem assim? E aí nós temos vários outros pedacinhos da Bíblia, né? Que falam acerca desta verdade, né? Que Deus ele é cuidadosamente, queridos, é como está lá em Jeremias. Eu separei esses três pedacinhos hoje, passando por eles, procurando um outro, né, e refrescando, né, a memória. É cuidadosamente, queridos. Inclusive, é importante lembrar, né, ele prova as intenções do nosso coração. Para entender. Olha isso, Deus que é Deus, né, assim, que nos conhece. E é assim que ele nos conhece, né, nos observando, nos acompanhando, vivendo conosco, que é o que ele faz, né, assim, todos os dias, sofrendo conosco. Quando a gente sofre, qual o pai que vê o filho sofrendo que não sofre também? Né assim? E quando a gente se alegra, né? Ou quando a gente está feliz, está bem, Deus também. Né assim? Então, ele faz tudo isso cuidadosamente, né? Para saber, ó, dar a cada um, né? Assim, de acordo, segundo, né? Assim, o que a pessoa merece, podemos dizer assim, né? Isso tanto para o bem quanto, sim, amém? E é de acordo até com o efeito, né? E aqui a gente não vai pensar no mal, pois a nossa escolha é sempre pelo bem, ainda que a gente tropece, né? Nós somos daqueles que reconhece, né? Assim, confessa, deixa, abandona, né? Assim, e alcança toda a compaixão de Deus. Nós não ficamos nesse lugar, né? De iniquidade, não, né? Então, porque o pecado não tem poder sobre nós, né? Assim, nós pecamos, nós erramos, mas não é intencional. E ainda que seja, né? Nós também pedimos perdão ao Senhor pela nossa maldade, né? Então, né, assim, dizer, oi, riso, lindona. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Vamos então para o 63, amém? É também um salmo de Davi, como o 62. Sim. Vamos lá? Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Olha isso, que comparação, queridos, né? Que descreve tão bem a nossa carência, a nossa necessidade de Deus. Isso todos os dias, não é assim? Glória a Deus. Eu te busco, ou seja, eu te procuro ansiosamente. A minha alma tem sede, olha a comparação aqui, tem sede de ti. O meu corpo te almeja, né, como terra árida, exausta, exausta. Amém? E sem água. Assim somos nós, queridos, né? Assim somos nós, Senhor, todos os dias. E assim sedentos por esta água que só o Senhor pode nos dar. O Senhor disse: se você beber da água que eu te der, né? Assim, da água que eu te dou, você jamais sentirá sede. Não foi o que ele disse? A samaritana, né? Pois se fará em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é assim? Glória a Deus. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Queridos, além de poético, isso é de uma verdade, não é assim? A tua graça é melhor do que a vida, né? Ele está se referindo a essa vida aqui. Glória a Deus, aleluia. Chega, Senhor, vivificando o nosso coração nesta hora, Senhor, né? Cansado, exausto, exaurido, esgotado, cansado de tanta coisa, Senhor. Né? Às vezes de andar em círculo, e assim, ajude-nos, Senhor, a avançar hoje, a prosseguir, a saltar muralhas,
Ajuda-nos, Senhor, ser conosco em nossa fraqueza, em nossas limitações. Os nossos muros, né, estão continuamente perante Ti. Ajuda-nos, Senhor, chegue. Aleluia. Assim, e aí ele fala, né? Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, né? Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Amém. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Sabe, querido, quando, né? Foge o sono, de repente a gente acorda, é sempre um convite, né? Assim, a oração. E quantas vezes a gente se pega ali, né? Consultando o coração no travesseiro, né? Antes de sossegar, meditando, né? Assim, recordando muitas, né? De pedacinhos da Bíblia, fortalecendo ali o nosso coração. Veja, Davi também fazia o mesmo, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Amém? Não é só o Salmo 91 que fala dessa sombra, nem assim? E das asas de Deus, que como a galinha, olha que humildade, queridos de Deus, né? Como uma galinha, sua vontade é nos manter bem próximo a si, né? Assim, protegido, guardado, acolhido, abraçado, amado, querido, né? Assim, como a galinha faz com os seus pintinhos, né? Assim, e assim todos os bichinhos, né? Os gatinhos, ah, é tão bonitinho, né? Pronto. O Senhor vai usar dessa visão, assim, né? Para se mostrar, queridos, né? Pois tudo isso existe e é um pedacinho de Deus, né? Que mostra quem Ele é, né? De verdade. Amém? Glória a Deus. Então, porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti e a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, que era, né, uma constante na vida de Davi, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Por quê, queridos, que nós nos preocupamos tanto, né, assim, com o triunfo, com a vitória dos nossos inimigos sobre nós, né? Nós precisamos fazer como o Davi, ao contrário, nos alegrar no Senhor e nele nos apegar, nos esconder, nos refugiar, descansar, aquietar, né? A nossa alma muitas vezes perturbada né, com tantas mentiras, né, assim, ou mesmo com a voz, né, dos nossos inimigos, que todo o tempo fica né, nos perturbando. A gente acorda, e eu não estou falando de pessoas, embora que vai encontrar lugar em algumas delas, né, queridos, que dão lugar, né, ao mal, mas eu estou falando das forças espirituais do mal, né, contra as quais nós estamos lutando constantemente, né, assim, em nossas batalhas, né, nessa guerra que, né, que é espiritual, né, assim, e que disso depende a nossa vida, né? A nossa paz, a nossa felicidade, né? Assim, a nossa prosperidade. Então façamos como Davi, nos alegremos no Senhor, né? Assim, nos apeguemos a Ele, na certeza, né? Assim, de que Ele reina em nossa vida soberano, né? Assim, e de que Ele está a cuidar e trabalhar em nosso favor, e que, né? Assim, os nossos inimigos vão encontrar lugar bem longe de nós. Amém? Salmo 64. Vamos lá? Olha ela, gente, a paz do Senhor, bonita. Por onde andaste? Olha, gente, a Guinalda. Oi, mulher. Sentimos a sua falta, querida. Bom dia, a paz do Senhor, viu? Né, Zenilza? Vamos lá, Riso. Ione. Salmo 64, é também um salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz. Nas minhas. Não, gente, sério. Nas minhas perplexidades. Queridos, quantas vezes no dia, né, assim, nós ficamos perplexos? Hã? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente precisa tomar muito cuidado para não se contaminar com tudo que circula por aí e que, né, de repente aparece assim, né, assim,
diante dos nossos olhos, né, na janela da nossa alma, e muitas vezes nós precisamos fechar os olhos, né, assim, e, né, queridos, porque, meu Deus, não é isso? E, e ficamos perplexos, né, assim, queridos. Então, olha ele dizendo aqui, ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Sim, Senhor, os quais afiam a língua, sim, fui eu que acrescentei. Amém. Como a gente se identifica, queridos, olha isso. Esconde-me da conspiração. Você já ouviu Deus falar? Falou assim, se você soubesse, né, assim, o que falam, né, assim, o que maquinam, o que conversam, as ocultas, né, assim, queridos. Paulo chega a dizer que não é nem lícito, tipo, né, dizer isso em voz alta, né, assim, então que o Senhor guarde, né, a nossa vida, o nosso nome, de estar numa roda como essa, né, assim, de malfeitores, esconde no Senhor da conspiração, do tumulto, né, assim, queridos, que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, ó, quais flechas, palavras amargas, queridos, né, que é como pontas de espada, a Bíblia diz, né, há quem quando abre a boca, queridos, a destruição, né, assim, ao contrário do justo, né, assim, que as suas palavras são como remédio, remédio, queridos. E por que remédio será? Em Aguinalda? Vamos lá, Isa, né? E por que remédio? É porque todo o tempo, querido, nós, né, nessa batalha, gente, o que é uma batalha, né, assim? É um combate, é um confronto, né, assim? Tanto somos atacados, né, ao escudo, né, da fé aí, como também temos uma espada, porque também precisamos nos defender. E entre uma coisa e outra tem dardos inflamados do inimigo vindo em nossa direção, né? E algumas vezes nós não estamos apostos, né? Somos atingidos, nem assim, feridos, né? E muitas vezes estamos aí sangrando, né, assim? E aí chega um filho de Belial, né, assim? Um joio, um filho do maligno, e são expressões da Bíblia, amém? Que as palavras são como espada, né, assim? E apontam para nós sem dor nem piedade, né, assim? Porque o inimigo achou lugar ali, né? E é assim que muitas vezes somos feridos. Apontam qual para nós, né? Quais flechas, palavras amargas, né? Assim, amargas, ferinas, né? Venenosas, né? E ali somos atingidos, né? Ó, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Às vezes é repentino. Por que, que às vezes a gente não está com o nosso escudo? Não é assim? Porque dali você não esperava, Aguinaldo. Não é assim, Iso? Dali você não esperava, não esperava. E de repente, ó, pá, né? E a gente fica às vezes lidando com aquilo dias e dias, não é assim? Mas aí o Senhor também tem os seus, né, assim? Que chega ali com o remédio, né, assim? Com uma palavra de vida, com uma palavra eterna, né, assim? Que chega ali como um bálsamo, né, assim? Né? E é como cura, é como remédio para nós, não é verdade, Zenilza? Que nós sejamos essas pessoas, queridos, né? Assim, que por onde a gente passar, com quem a gente se relacionar, né? Assim, com quem a gente precisar lidar, né? Assim, ser remédio de Deus, né? E não como uma espada. Já ficou perto de alguém assim? Meu Deus, né? Então, que não sejamos assim, não é? Teimam no mau propósito, falam em secreto. Olha, olha isso, queridos, né? Esse tipo de pessoa, que Deus nos livre e guarde, não é isso? Onde elas estão, tem tumulto, tem conspiração, tem maldição, né? Porque elas maldizem, e assim, fazem as ocultas, pois se é as ocultas, né? E tudo isso para atingir o íntegro, né? Para disparar repentinamente. Teimam no mau propósito. Veja, não é que elas não saibam que o que elas estão fazendo não é mal. Ela é teimosia mesmo. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá?
Acredite, querida, essas pessoas, elas acham mesmo, né, ali na sua, meu Deus, elas acham mesmo que não há, não sabem elas, né, assim, não têm consciência, como nós temos, de que o Senhor tudo vê, né, assim, e de que elas estão fazendo mal a si mesmas, né, assim, porque hoje plantam e amanhã vão colher, né, assim, quem nos verá? Assim, essa confiança que Deus nos vive e guarde, que de ter em si mesmo, ou em seja lá o que for, né? Assim, se são ricas, acham que o dinheiro tudo pode comprar, né? Assim, se são poderosas no sentido de ter algum poder, autoridade, né? Assim, em algum lugar pensam que com isso não são poucas, queridas pessoas, né? Assim, que agem como se fossem donas do mundo. Acontece que o mundo jaz no maligno, né? Assim, então se elas estão assim tão à vontade, né? Assim, quer dizer que elas estão a serviço, né? Isso, e não poupa o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, né? Assim, faz. Eles já parou para pensar como que a pessoa é para ser um cego mesmo, assim, um surdo, um morto espiritual, de fazer uma maldade, né? Por exemplo, esses milhões que são que somem dos cofres públicos, vamos dizer assim, né? Que são extraviados, né? Assim, desviados, né? Do seu destino para o bem, porque eles estão ali e foram estabelecidos, né? Por Deus para servir, e é o bem comum. Esse é o seu trabalho. E quando eles assim o fazem, a Bíblia diz que eles estão a serviço de Deus, né? Assim, e quando né? Quando não é a serviço de Deus que eles estão a serviço do, né? Assim, mas como essa pessoa faz isso, né? Assim, durante o dia, né? Assim, sabendo que vai prejudicar o idoso, né? Assim, o pensionista, o aposentado, a viúva, o órfão, né? Assim, que distorce, né, o direito, né, assim, e dorme. Como, querido? Me diga. É para ser completamente morto espiritualmente, porque não há quem seja vivo espiritualmente, né, assim, que tenha os seus olhos espirituais abertos, os seus ouvidos, que já ouviu a voz de Deus, que faça um trem desse e fique sossegado. Não é isso? Então, essas pessoas, lamentavelmente, elas existem, né, assim, mas Deus, ó, só terminando o que elas fazem, teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, sim, né? Isso é premeditado, isso é planejado, né? Assim, dizem quem nos verá? Como se assim, nós temos aqui todo o poder, a gente faz e desfaz. É assim que elas agem, né? Assim, projetam, tá vendo? Isso é projetado, projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar, ou seja, a tudo que de mal elas, tipo, até onde a gente pode, né, assim, extorquir, até onde a gente pode, né, assim, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Gente, ó, isso resume. Olha isso, queridos. Nossa, há tantos salmos com os quais a gente não está familiarizado e é assim, uma riqueza, um depósito de Deus, né? Isso é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Rose, a frase é todo mundo faz, também vou fazer. Não é isso? É isso. É isso. E nós temos um retrato disso, né, Rose, em pequenas coisas, né, assim, uma pessoa que não respeita uma fila, né, assim, que não se levanta para uma grávida, um idoso, né, assim, se sentar, e por aí vai, né, é, né, assim, que por tão pouco, né, assim, abrir mão da sua integridade, né, assim, da sua honestidade, e às vezes, como Rose bem lembrou, né, assim, vai com os outros, né, assim, está todo mundo, não é aquela pessoa que tem uma firmeza de caráter, mesmo que todo mundo na empresa, seja lá onde for, né, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ele fala, não, né, isso vai contra os meus princípios, os meus valores, né, ainda que aparentemente ali a gente esteja perdendo, nós estamos ganhando, queridos, ganhando, não é isso? Há quem pense, não, para que eu vou ajudar? Acredite, quando a gente assim faz, né, nós somos como as mãos de Deus, as mãos de Deus, né, para aquela pessoa, né? A gente empresta a Deus, queridos, empresta a Deus, é assim, e Ele paga o nosso benefício,
Está em Provérbios, nós vamos passar lá, não é isso? Então, assim como quando a gente despreza, é a Deus que nós estamos desprezando, né? Então, quando nós acordamos, somos despertados, né, espiritualmente para a realidade espiritual, né, assim, o Senhor nos dá discernimento para ver tudo isso, né? Mas há quem não seja, vê? E aí a Bíblia diz que é um abismo o pensamento e o coração dessas pessoas. Um abismo. É escuro, né, assim? Trevas, né? O que eles fazem. Por que que nós, né, somos do dia? Nós louvamos a Deus por isso, né, assim? Ou seja, né, não há nada oculto, encoberto, né, assim? Tudo é evidenciado, né, assim? A gente não tem do que se envergonhar, né, assim? O nosso coração é limpo. Aliás, o nosso coração é puro e as nossas mãos são limpas. E não é porque a gente não erre, né, assim? Mas a gente errou, a gente pede perdão, né, a pessoa, a Deus, né, primeiramente a Deus, a quem nós primeiro ofendemos, né, assim, e não fica, né, não, naquele erro, né, teimam no mal, teimando ali naquele mau propósito, né, assim, mas aí tá, essas pessoas existem sim, mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, tá? Se a gente parar para observar, querida, essas pessoas não terminam bem, não terminam bem. A pessoa Aí Jesus está travando, queridos. Está travando. E é que nós não estamos no Wi-Fi. Genilson disse que estava funcionando. Ontem, antes de ontem, nós ficamos em cima, não foi? Até onde você ouviu, Zê? Meu Deus. Eles trocaram o roteador e não está funcionando bem. Está ouvindo? Ótimo. Nós estamos nos dados móveis. Oh, queridos. E aí, e a gente fica sem querer incomodar, né? Mas acho que vai ser preciso falar com. Hoje eu já cheguei, encontrei a piscina funcionando, aí, como eu falo baixo, né? Precisei pedir para. E hoje é sábado, né? Ah, precisei pedir para parar, até porque hoje nós temos menos tempo, né, queridos? De 9 horas eu preciso estar saindo para o ciclo de oração de crianças hoje. É o nosso aniversário, né? Aquele foi o de adultos, né? Assim, agora é o de crianças. Agora dia 10 do próximo mês. E em setembro é o de mocidade. São 3 segmentos, né? No ciclo de oração aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E são 3 mundos, né? Completamente diferentes, né? Eu acredito assim que bom seria, o ideal seria que tivesse uma supervisora, né, assim, para cada um desses segmentos, né? Mas nossa, é uma grande aventura, sabe, se desdobrar assim, nesses 3 mundos. Hoje mesmo tem compromisso nos dois, hein? Mas vamos lá? Dessarte serão levados a tropeçar. Sim, queridos, né? Que a sua confiança é um grande engano, uma grande ilusão, né? Assim, a própria língua se voltará contra eles. Olha como acontece. Todos os que o veem meneiam a cabeça. Vai chegar o dia, né? É tanto que isso é uma maldição, né? Assim, que o Senhor não deseja para ninguém. Mas chega o dia, né? Assim, do escândalo que vem à tona, né? Assim, vem à luz, porque não há nada oculto que não será descoberto. Mais cedo ou mais tarde, né? O mal não ficará sem castigo. Aí essa pessoa, ela é tão confiada de achar, né, assim, a polícia disse a respeito de um deles, falou assim, ele fazia na madrugada, né, assim, porque achava, então a gente pegou em flagrante, porque nós fomos no horário em que ele não esperava, né, assim, e ali o escândalo, né, e todos os homens, então, chega o dia, né, em que as pessoas vão menear a cabeça para essa pessoa, né, que é né? E todos os homens temerão. Para quê? Por que que isso acontece, queridos? Deus, como um bom pai que é, desde a lei, lembra? Ó, tal pessoa fizer isso, insistir nisso, até o filho desobediente, queridos, que no caso ali já não é mais uma criança, sabe? É aquele, sim, que sempre existiu. E toda família tem um, né? Toda família tem um. Pronto, já, né? Quarentão, cinquentão, ainda na casa dos pais, né? Assim, não.
Pronto. Então, era como exemplo. Não só nesse caso, me ocorreu de pensar, né, assim, e eu não quero aqui nem ofender ninguém. Então, aí a gente economiza, né, nos adjetivos, né? Porque há quem não há... Oi, Lê! Bom dia, lindona. Né? Quem nunca amadureça, né, querida, é lamentável, porque deixa de viver, de desfrutar, né, assim, a, plenamente, né, o que Deus planejou para a sua vida, né? Então, mas voltando aqui ao castigo, né, digamos aqui, ele é exemplar, né, assim, é exemplar para que os outros, né, aí não vale a pena, sabe? Não vale a pena esse caminho de maldade, esse caminho. Veja como termina, veja o que acontece. Né? Isso é sábio, queridos, essa é sabedoria. Então, o Salmo termina dizendo: E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Amém? E daí vem o entendimento. O que é o entendimento? É um lugar. E que lugar é esse? É o lugar onde nós escolhemos ficar, nós que nos desviamos do mal, nós que fugimos da aparência do mal. Não era assim, Jó? Esse foi o testemunho que Deus pessoalmente deu dele. Você viu lá meu servo Jó? Né? Ele se desvia do mal. Não é assim? O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Queridos, olha como termina o Salmo 64. Não é isso? Com essa afirmação de que nós podemos, sabe, nos alegrar, que nós podemos confiar em Deus, nós que temos escolhido a retidão, né, o que é certo perante Deus, né, assim, nós podemos nos gloriar porque sabemos que nosso depósito, né, assim, que a nossa confiança, né, assim, que a nossa esperança, ela está muito bem guardada, é Deus mesmo que a guarda, amém? É Deus mesmo que a protege, é Deus mesmo que zela por ela, né, assim? Então, nós podemos nos alegrar, amém? Por saber que nós estamos no lugar mais seguro que existe, é debaixo das suas asas, não é assim? Que é para aqueles que nele se refugiam, não é assim? Apesar dos pesares do que faça ou deixa de fazer alguém que vive de acordo com a sua própria verdade e entendimento. Amém? Nós somos aqueles que procuramos, né, Zê? Não é assim, querida? Nos guiar, nos nortear, né, assim? Seguir, né, assim, os princípios e os valores de Deus, não é? Pode o mundo se abalar, amém? Nós permaneceremos, né, assim, apegados à verdade de Deus para nós, amém, queridos? Porque não diz respeito só a essa vida, o que está em jogo é a nossa eternidade, amém? Então vamos lá, Salmo 65. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. Glória a Deus, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Nem assim? Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes. Em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Queridos, ele não é só a esperança nossa, amém? A natureza o conhece tão bem. As estrelas, queridos, que até onde a gente sabe, né? E nós só podemos ver de longe a terra prometida. São milhões de milhões, né? Assim, miríades. E o Senhor chama cada uma pelo nome e nenhuma falta, né? Assim, a sua convocação. Né? Então, Deus não é só a esperança nossa, mas de toda a criação. Amém? Que nós o conheçamos, né? Como eles também conhecem, ó, a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Olha isso, queridos. Ó, que coisa mais linda.
Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Ah, e aqui está. Eu amo esse salmo por causa desse pedacinho. Já citado aqui, lembrado aqui pelo Senhor várias vezes. Coroas o ano. Foi com esse pedacinho que nós rompemos o ano, né? E tem, assim, nos norteado até aqui, vai até o final do ano. O Senhor sempre nos dá um. É para uma rota, um propósito, né? Que temos com Deus. E aqui está. Coroas o ano com a tua bondade. Eu lembro de vários dos anos anteriores. Nossa, cada um tão especial quanto o outro. E esse ano foi esse, ó, coroas o ano, sim, com a tua bondade. Nessa versão tá, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, ou seja, em lugares secos, e de júbilo se revestem os outeiros, os montes, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam, né? Numa outra versão, esse verso 11, esse pedacinho diz, né? Coroas o ano com a tua bondade, e por onde tu passas, a fartura. Ou como diz aqui, as tuas pegadas, o teu rastro é fartura. Ele aqui está descrevendo, né, assim, a ação, o agir de Deus na natureza, aqui na produção, né, na terra que produz, e como ele faz, né, assim, ele molha, amolece a terra, né, assim, faz a semente brotar, nascer, né, ele está falando aqui de todo esse, né, e em tudo isso, querido, nós vemos Deus, né, assim, por exemplo, na força de uma rocha, né, isso fala da firmeza de Deus e das suas promessas. A natureza está aí pregando todo o tempo. É como o Salmo 19 nos disse, né? Assim, não se ouve uma voz, né? Assim, mas a sua mensagem, né? Assim, é ouvida, é propagada em toda, nos quatro cantos da terra, né? Assim, em toda a terra. Um dia discursa ao outro dia e uma noite, né? Assim, fala para a noite seguinte que existe um Criador. Não é assim? Glória a Deus. Então, Senhor, nós te agradecemos, né, por todos os dias o Senhor nos cercar, né, assim, com alegres cantos de livramento, né, assim, pois aí, ó, as árvores, eu sempre lembro desse pedacinho da Bíblia, quando elas estão aqui no Nordeste, né, ao contrário de Palmas, venta muito. E para mim, como a Bíblia diz, né, eu não sei se no céu, porque lá, tudo aqui é uma sombra, né, do que existe lá, diz que elas batem palmas, né, assim. Então, é o que eu imagino, quando elas estão bem agitadas, assim, né, ou balançando. É, para mim, elas estão louvando, né, e cada um, à sua maneira, né, com a sua essência, faz o mesmo. Então, nós somos convidados, né, assim, a fazer o mesmo também, não é? Vamos lá? Salmos 66. Aleluia. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos. E que convite, queridos. Isso é louvar, ou seja, elogiar. Não é assim? Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Tremendos, sim, o sim é viu. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Era tudo água, querido, né? E aí ele vai dizer, apareça a porção seca, né? Então, converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Aqui ele está se referindo à abertura do Mar Vermelho, amém? Certamente do Jordão também. Eles passaram a pés enxutos, não é assim? Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, vigiam, vê? As nações. Não se exaltem os rebeldes. Queridos, hoje nós já existe, né, assim? Mas por que ainda não, como eu posso dizer? É que eu lembrei aqui da bomba atômica e, né, assim?
E já faz um tempo desde então, e né, é do conhecimento de todos, todos sabem que nós já temos, né, assim, mas veja, o Senhor não permite, né, porque há quem tenha receio, né, de que a gente vá se autodestruir, né, assim, mas isso não aconteceu já faz uns anos, né, assim, apesar dos males que nós já fizemos, né, com essas bombas, mas, inclusive inventada por um judeu, né, assim, queridos, por um judeu. Então, além daquela atômica, tem a de hidrogênio, né? Assim, que é ainda mais potente, né, Jair? Se torne um membro da live, clicando no coraçãozinho laranja, amém? No alto da tela, né? Assim, Jair. E vamos lá, já chegamos às 7. Hoje temos menos tempo, mas estamos aqui. É você, Elaine? Oi, Cristal. Sejam todos bem-vindos, queridos, né, Lê? Então, mas veja, né? O Senhor tem o controle, queridos. Mas vamos lá? Bendizei, ó povos. Sim, ele em seu poder governa, tá? Eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma. É um fôlego, querido, é um sopro. Amém? Quando Ezequiel ali, né? Ele profetizando, e o que ele profetiza é ditado. Ele está repetindo as palavras de Deus. Ele diz, né? Vem, né? Sopra. Bem assim? É um sopro, ele está se referindo ao Espírito de Deus, não é? Então, glória a Deus. Fazer eu ouvir a voz do seu louvor. Que convite, queridos. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se a crisola prata, no sentido de purificar. Amém? Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Por que será, né? Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso, que é o que tanta gente pede, queridos. Senhor, se estamos perambulando, né? Assim, peregrinos somos nessa terra, sim, estrangeiros, não somos daqui, né? Um dia, muito em breve, voltaremos para casa. Mas se aqui, Senhor, temos nos desviado do caminho que traçaste para nós, seu propósito, desígnio, missão, chamado, vocação, talento, dom que o Senhor tem, né, separado para cada um de nós. E andamos perambulando por aí, qual nave, ave, como a Bíblia diz, né? Longe do seu ninho. Ajude-nos, Senhor, traze-nos de volta para este lugar. Né? Assim que por mais apertado, estreito que seja, né? Assim, em ti é um lugar espaçoso. Amém, queridos? O que não é para nós é o longe da vontade de Deus para nós. É assim que nós nunca saibamos como é isso. É a que tem experimentado, amém? Como um filho pródigo, né? Assim, que na sua teimosia, obstinação, rebeldia, né? Assim, quis ir fazer da sua vida o que queria, né? Assim, mas lá, né? Descobriu que o melhor lugar era onde ele nunca deveria ter saído, né? E foi para onde ele quis voltar, lá, e assim. Até os jornaleiros do meu pai vivem melhor do que. Não é isso, queridos? E para lá voltou e foi recebido como filho, amém? Então, né, esse lugar espaçoso, queridos, nós só encontramos em Deus, né? O que o mundo oferece é engano, é ilusão, né? Soa como verdade, mas é fake, amém? É falso. Só dura um momento. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Né, queridos? Quantos, né, na hora do aperto faz ali um propósito, né? Um voto. Oferece, e depois se esquece de pagar, né? Isso é tão sério, é melhor não votar do que votar e não pagar, é o que a Bíblia diz. Chega até de nos desencorajar. Tu já viu a Bíblia desencorajando? Do voto. Não, é melhor você do que votar e não pagar. Amém?
Então, oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Ou seja, Davi aqui está descrevendo o que ele está disposto a fazer na sua alegria e gratidão, que era algo que na sua época, nem assim, se fazia. E na nossa época, o que nós podemos fazer, hein, Zê? O que nós podemos fazer? Né? Como demonstrar em nosso tempo, né, assim, na linguagem de hoje, né, podemos dizer assim, a nossa gratidão, hein, ao Senhor, a nossa alegria, o bem, muito bem, Denise, muito bem, né, assim, queridos. Então, vinde ouvir todos vós que temeis a Deus e vos contareis, oh, queridos, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma, né? É por isso que a gente agradece, né? Aqui tem um culto, querido, uma vez no mês. Eles chamam de culto da restauração. O pessoal vem do interior, é, para pagar o voto, para agradecer. Porque na hora do aperto fez um voto, Senhor. E aí vem contar o testemunho. É coisa linda. Nós passamos o dia, é de 9 da manhã às 9 da noite. É transmitido pela Rádio Nordeste e agora também, né? No canal do YouTube. E é o dia inteiro. Tem ministrações, louvor, né? Mas o foco ali é agradecer. É muito bíblico. Bem assim, contarei, vinde, né? E eu vi que eu vou te contar o que tem ele feito por minha alma. É tão bom, é tão edificante. Nossa, o Templo Central lota, sabe? E é tão interessante porque aquilo ali é um ambiente de milagre, sabe? De poder e graça, porque à medida que o irmão vai contando, a gente vai acreditando também, já sai de lá curado, já sai de lá, né? É coisa linda, né? A ele clamei com a boca e com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, né? A Bíblia diz que a única oração, a única que a gente encontra na Bíblia, né? O Senhor não ouvirá a oração de um coração orgulhoso, né? É a única vez que a gente vai encontrar na Bíblia essa expressão, porque no mais fala o quanto ele nos ouve com atenção, diz um pedacinho da Bíblia, né? Agora, o coração orgulhoso, não é que ele não esteja escutando, você tá entendendo? Ele não vai atender, né? Assim, fala, rapaz, né? Então, entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Ai, queridos, que coisa linda. E o Salmo 66 termina dizendo: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração. Olha, a gente nem sabia que era assim que terminava. Tá marcadinho aqui, mas nem aparta de mim a sua graça. Não é isso? Sejamos nós, né? Um dos tais, né, tão abençoados, que tem essa certeza e convicção, né, de que o Senhor está ouvindo, né, de que o Senhor ouviu, de que o Senhor atendeu e tem assim ó, muitas bênçãos para contar, né? Tão pessoais, né, assim, tão particulares, né, assim, de coisas que Deus fez, desejo do coração que o Senhor atendeu, é coisa linda. E é um convite, queridos. O Salmo 66 é um convite, né, assim? Fazei ouvir a voz do seu louvor, seja os seus elogios. Amém? Que na sua boca seja encontrado, na minha, na nossa boca sejam encontrados elogios à pessoa de Deus. Nem assim? A, que vem da nossa alma, sabe? Isso é gratidão. Que gratidão é. Nós passamos por esse salmo que fala: quem me traz, né? Assim, sua oferta. E na época eram coisas mesmo ali simbolizadas, né? Para essa realidade espiritual de hoje, né? Então, ali, mas ali Davi já entendia. Ele disse: Olha, quem me traz, isso é Deus falando, né, na primeira pessoa, quem me traz sua oferta é, como gratidão, né, de gratidão, a sua, perdão, a sua, é o contrário, a sua sincera gratidão como oferta está me honrando, né? Então, é assim que a gente agradece. Não há nada que a gente possa fazer para pagar, nem assim. Não mesmo. Mas a gente paga o voto, né? Assim, ele fala que darei ao Senhor por todos, vamos chegar nesse salmo, que darei ao Senhor por todos os benefícios, né, que eu tenho recebido, por todas as bênçãos. Aí ele fala, eu vou pagar o voto, eu vou contar para todo mundo, né? Assim, pronto, né? Isso é gratidão, é tão bíblico, né? Assim, então fazei ouvir, amém? A voz do seu louvor. Está escrito exatamente assim, que diz, nossa, é como está vivo, ó. Fazei ouvir a voz do seu louvor ao quê? O que preserva, convida a nossa alma, né?
e não tem permitido que os nossos pés tropecem, ou mesmo que tropecemos e até caiamos, né? Assim, mas tem nos levantado e nos colocado de pé novamente. Amém? Vamos então ao 67. Amém? O 67 então diz, é também um salmo de... Aqui não diz, que esse é um daqueles que a gente não sabe de quem é a autoria. Ah, mas é tão lindo! Glória a Deus! Aí eu ainda quero ficar no 66. Lembrando que entre um e outro, só Deus sabe quantos anos se passou, em que fase, em que momento. Alguns não vai entender, né? Assim, ah, mas não, aqui foram reunidos, amém, queridos? Não foi que ele escreveu um hoje e um outro, né? Assim, no dia seguinte. Amém? Então vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. São orações belíssimas. Amém? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, ou seja, se dê a conhecer, mostre a sua face. Amém? Pois é uma promessa, né? E é por isso que ele fala que onde foi que nós encontramos? Ele dizendo, eu buscarei, né? Ou seja, eu procurarei. Glória a Deus. Tá aqui, ó. Eu te busco, ou seja, eu te procuro ansiosamente, né? Assim, e fala: oi, Lise, seja bem-vinda, querida. O Senhor lhe recompense, amém? 100 vezes mais. Né? E a medida é aquela, amém? Para quem dá, né? Assim, é por isso que Jesus dê, né? E lhe será dado o quê? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, né? Lhe dará onde? No seu colo. Amém? Virá até você. Glória a Deus pela sua vida, querido. Então, nós somos desses que procuram por Deus, né? Ansiosamente, né? E que a nossa alma tem sede dele, como uma terra árida, exausta, né? Assim, e sem água. Então, ele vai dizer, né? Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça, né? Resplandecer sobre nós o rosto para que se... Para quê, queridos? Eu amo a Bíblia. Ela nos responde, explica todo o tempo, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus. Termina assim, um salmo bem curtinho. E todos os confins da terra o temerão. Então, assim, queridos, o maior interessado, né, assim, em se dar a conhecer é Deus, né? Tanto que ele diz, olha, se você me procurar, né, assim, de todo o seu coração, eu vou me deixar achar. Porque é assim, queridos, que seus caminhos são conhecidos, né? Ó, para que se conheça na terra os seus caminhos, né? Assim, em todas as nações a sua salvação, ou seja, o seu livramento, né? Assim, as suas bênçãos, né, que vêm sobre nós. Então, por isso nós assim oramos, Senhor. Seja gracioso para conosco, amém? Hoje, e nos abençoe e nos deixe, né? Assim, já diz que se o Senhor passar por nós, né? Assim nós não percebemos se o Senhor não se deixar perceber, né? Ajude-nos a perceber os sinais do teu favor, da sua presença, da sua graça, poder, autoridade, bondade, misericórdia, paciência para conosco. Hoje, amém, queridos? Pois por aqui ele já passou. E o Salmo 65 diz que o seu rastro, as suas pegadas destilam. Oh, que... falta palavras. Destilam fartura. Não é isso? Glória a Deus. Vamos lá? Nesse dia que, ai, queridos, eu amo quando chega o dia assim, ó, redondinho. Esse é o dia 195 de 2024, né? Assim, dia que fez o Senhor. Nesse 13 de junho, né? Assim, nós então lemos Salmos. Nós partimos do 62, não foi assim? 62, 63, glória a Deus, 64, 65, 66 e o 67. Portanto, oramos, né? Lemos o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém?
Mas amanhã de 9 horas estamos, aliás, de 7 horas, também 9 é o outro compromisso. Oi, Lise, querida. Oi, gente, temos amiga nova. Vamos todas dar um bem-vindo a ela, né, Leonise? Deixa eu anotar o seu nome aqui com muita alegria, né? Lê, Letícia. Oi, Zê, lindona. Zenilza, Lise Padilha. Que nome lindo. Lise, Leonice, lindona. Leonice, Jair, querido. Aure, Abílio, glória a Deus. Leonilde, olha ela, no celular dela. Rose, lindona. Pronto, antes de sair, quero já deixar Rose. Iso! Lá no vermelhinho. Sim, de repente chove, queridos, em Natal, de uma tal maneira. Sim, tem você, né? Assim o Senhor sabe. Nome e endereço. Né? Aguinalda, lindona. Nós sentimos a sua falta, querido. É. Solange, amore. Janiele hoje bem quietinha, olha. Janiele. Glória a Deus. Camila, lindona. Camila Kelly, com 2 L's, né? Camila. Ana Meire. Já ontem nós passamos pelo Salmo. Que salmo foi? O 55, né? Assim que fala desse hábito que é nosso também, de orar 3 vezes ao dia, como Davi, como Daniel, né? De manhã, ao meio-dia e à noitinha, né? Se referindo a, ao nascer do sol, ao começar do dia, né? Assim, o meio do dia e a viração do dia, né? Assim, então por isso nós oramos 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde e apresentamos o seu nome, amém? Eu sabia, é chuva, queridos, Ana May, e por isso nós anotamos. Vai comigo para o ciclo de oração também. Aliceia, lindona. Ivone, Laís, querida. Laís Veras, Bela. Pronto, tem também o seu nome. Amém? Cristiane, lindona. Helena, glória a Deus. Sejam todas bem-vindas, né, Celso? A nossa viagem, amém? Pelas páginas da Bíblia. Aqui não pulamos nenhum pedacinho. Começamos, viu, Ana? Ana Neire. Começamos em Gênesis e já chegamos ao livro dos Salmos, amém? Márcia. Oi, Fernanda. Fernanda. Glória a Deus. Ó, e tem também o seu nome. Hoje, Cisaltina não conseguiu chegar, né, queridos? Nadir, Lúcio. Glória a Deus. Olha ela, Deltrudes Azevedo. Glória a Deus. Deltrudes. Deltrudes. Seja bem-vinda, lindona. Se possível, anota o nome do... Sim, Gabriel, Rose, claro. Gabriel. Ó, Gabriel. Tá aqui, com muito carinho, viu? Deltrude, seja bem-vinda, querida. Hoje estamos de saída, né? Mas amanhã estamos de volta, viu? A partir das 7 horas. Estamos aqui todos os dias, orando a Bíblia juntos, né? Enquanto nós vamos lendo, vamos orando e já temos chegado ao livro dos Salmos, né? E você está convidada a se juntar a nós. Aliás, já é bem-vinda, amém? A nossa aventura aqui pelas páginas da Bíblia, né, Leonise? Né, assim, Jair. Leila, bom dia, Leila. Olha ela, Leila Valões, a paz do Senhor, querida. Leila, glória a Deus. Pronto, daqui a pouquinho tá lá no vermelhinho, queridos, lá também, viu, Leila? É pedacinho da Bíblia, na rede vizinha também. Glória a Deus.
Oi, Celso. Sim, glória a Deus. Vamos lá, queridos. Amanhã estamos de volta. Amém? Celso, seu nome onde está? Tá aqui. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, viu? Olha só, seja bem-vinda, Deltrudes, querida. Leila. Sim, não é isso, Janiele? Lá no vermelhinho tem um pedacinho da Bíblia. Terminando aqui, né, estamos em dia lá também. Terminando aqui, vai para lá, né? Esses salmos, afinal, é a leitura da Bíblia, né? Assim, e glória a Deus por isso. Ai, eu fico tão feliz, queridos, com o nosso encontro. É, vamos lá? Amanhã, então, estamos de volta. Glória a Deus. Lembre-se, assim como o Senhor visita a terra, né, e a rega todos os dias, né, assim, a enriquece copiosamente, né? Os judeus até hoje, queridos, cumprem a lei do sétimo ano, o ano do descanso, né, assim, em que eles não plantam, não colhem, né, assim. E aí quando eles perguntaram a Deus, mas a gente vai passar o ano inteiro, eles viviam do que plantava, né, assim, do que colhia, mas aí, quando Deus estabeleceu a sua lei lá, né, no deserto, mas aí, como a gente vai fazer? O Senhor falou, confia, no sexto ano, eu vou dar a vocês não só o dobro, o triplo. O triplo. Veja que o segredo é confiar. É assim? O segredo é nos apegar à sua lei, os seus princípios. Deus dava e dá, queridos. O que antes era simbólico, didático, visual, era Deus ensinando um princípio que é eterno. Quando nós confiamos nele, nós não temos nada a perder. Muito pelo contrário, a ganhar. E não é só uma, nem duas, mas três vezes mais. Amém? Então, no sexto ano, o Senhor abençoava a terra de tal maneira, a enriquecia, que a terra dava três vezes mais. E no sétimo ano, que o ano sabático, o ano do descanso, né, assim, que é espiritual para nós hoje, né? Então, você quer essa bênção de outro dia? É especialmente para você, viu, querida, que né, tá chegando agora, como, como Leila também, né? Antes da gente sair, é como que se pedir, né, a Deus, enfim. Eu não sei me despedir, vocês sabem, né, Celso? Jair sabe. É, mas é isso, queridos, sabe? Então confiemos no Senhor, amém? Que Ele está nos visitando nesta hora, nesse dia, né? Assim, Ele sabe bem quais são as nossas necessidades, né? E tudo que Ele espera encontrar é um coração buscando, né? Procurando por Ele, ou seja, fazendo o que é reto perante aos olhos de Deus. Embora que talvez aos olhos de alguém você pareça e assim está perdendo, mas acredite, ninguém perde fazendo o bem. Amém? Né? Então passemos o nosso dia nem assim só com essa convicção, com essa firmeza de caráter. Amém? Que em Deus nós só temos a ganhar. Amém? A gente perde no sentido de perder para o mundo. Mas quem que é a amizade do mundo? Amém? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não é assim? Não é verdade, já? Pois é. Então vamos nos alegrar, amém? Que em nossa boca sejam encontrados hoje elogios, né? Assim, à pessoa do Senhor. Porque não é Deus que precisa, queridos, é nós. É nós nos lembrando da sua fidelidade, né? Assim, da sua lealdade, do seu zelo, da sua atenção. É nós nos lembramos de quem Deus é, né? Nós é que precisamos disso, né? Para que continuemos no caminho reto. Amém? Até amanhã, Aguinalda, 7 horas, hein? Glória a Deus. Até amanhã. Até amanhã, viu, Deltrude, Celso e Leila. Amém? Até amanhã, queridos. Glória a Deus.